deu delay, né? Ele chega depois pra mim. Aí eu escuto você. Som. Exatamente, tá gravando. Fala, time. Agora a gente vai entrar nos canais de aquisição. Então, por onde você conseguir ali trazer novos leads, novos clientes, para você conseguir trabalhar. A gente falou muito ali sobre o canal de indicação, e eu vou me aprofundar um pouquinho mais dele aqui nos canais de aquisição. Só que não temos só o canal de indicação para que a gente consiga trabalhar esses clientes, para que a gente consiga, de fato, trazer novas pessoas e consigamos ali oferecer o produto para elas. Então, hoje o mercado ele trabalha com diversos canais, só que eu venho trazer para vocês aqui os mais validados. Vamos entrar lá aqui, ó, na vendas inbound. O que é uma venda inbound? Então, ou seja, é um canal receptivo. Então, quando vocês entrar no módulo do marketing ali, vocês vão ter um aprofundamento, quais são as ferramentas que você usa. Mas eu vou trazer alguns exemplos aqui, para que a gente já consiga ter esse parâmetro, de que você já consiga ter uma alusão do que você pode usar e de que forma que você pode usar. E aí, futuramente, no módulo de marketing, você vai entender como é que funcionam aquelas ferramentas ali mais a fundo e de que forma que você vai conseguir trabalhar elas para que esses leads também cheguem até você sem ter a necessidade de sempre tá pedindo indicação. Você pode trabalhar de uma forma muito mais assertiva, além de pedir as indicações, que é o mais validado de todos, você também conseguir receber ali esses leads através de algumas plataformas. Bom, eu deixo aqui para vocês principalmente a que a gente mais usa hoje, que é o CRM, e de que forma você consegue... Oh, caralho. Não, tem nada a ver com isso. Fala, time! Agora eu venho trazer para vocês mais alguns canais de aquisição, fora ali o canal de indicação, que esse é o mais validado de todos, porque está vindo de um cliente seu. Só que o mercado hoje ele trabalha com alguns canais de aquisição, então eu venho trazer para vocês os mais validados, aquele que de fato mais funcionam, que vai te gerar um ganho muito maior quando você consegue trabalhar esses canais, esses múltiplos canais aí para trazer os clientes até você. E também você ir até os clientes, claro. Aqui eu venho trazer para vocês os mais validados que a gente usa hoje aqui na Anjo Benefícios, que a gente usa no time interno, e aqueles canais que a gente passa ali para os nossos vendedores que já começaram a tracionar, já começaram ali a gerar a sua própria demanda. Venho trazer para vocês aqui o canal Inbound. O canal Inbound, ele é um canal receptivo. Então tem algumas formas de você fazer com que as pessoas elas entrem em contato com você sem ter a necessidade somente de estar pedindo indicação. Então, pedir indicação, ir até a pessoa é um canal. Agora, o canal inbound, ele faz o inverso. Ele faz que através de algumas ferramentas aqui, que no módulo de marketing vocês vão ouvir um pouquinho mais sobre e saber como trabalhar essas ferramentas de uma forma muito mais efetiva, mas aí vocês vão ter essa construção inteira e já saber, eu venho te trazer aqui alguns exemplos que você pode usar para que você se torne cada vez mais efetivo. Então, que você vá atrás dos clientes, que você receba os clientes. O canal Inbound, ele basicamente ele usa algumas ferramentas aqui que você vai ter acesso a elas grátis, como, por exemplo, o Instagram. No canal Inbound, você colocando lá, clica aqui e vem para o meu WhatsApp, você coloca o seu número de WhatsApp lá e você começa a manifestar, se expor de fato ali no Instagram, vai fazer com que essas pessoas elas cliquem ali no seu WhatsApp ou elas peguem o seu número e venham até você. Esse canal ele é muito validado, por quê? Porque ele não necessita de um investimento muito grande, principalmente nesse começo, e vai fazer com que as pessoas elas comecem a te conhecer e comecem a te procurar através dessas ferramentas que você vai começar a usar. Então, ser assertivo, você ser de fato produtivo ali para trazer essas pessoas, você ser direcional vai fazer com que você seja muito mais assertivo e essas pessoas elas te procurem. Então o canal Inbound ele é basicamente as pessoas que chegam ali no seu WhatsApp ou futuramente você construa ali um CRM e fazer com que através daquele link essa pessoa ela venha direcionada para o seu atendimento. Então ela já vai saber do que se trata, ela já vai saber o que você vende, quem é você, e isso é muito importante ali para a gente construir de fato uma carteira que seja
que a gente consiga atingir todos os aspectos ali. Então, hoje o canal Embalde ele é muito usado aqui na Anjo através do marketing, claro. Então, a gente tem uma agência de marketing que trabalha conosco, que faz ali esse brand da marca. Então, ou seja, posiciona Anjo ali no Instagram, posiciona Anjo no Facebook, TikTok, posiciona Anjo ali no Google, fazendo com que as pessoas, na hora que ela for procurar a respeito de proteção veicular, a Anjo seja uma das primeiras que aparece. E esse posicionamento seu nas redes sociais vai fazer com que as pessoas elas também comecem a te enxergar como alguém, como uma pessoa que resolve problemas, alguém que vai trazer uma solução para ela. O canal Embalde você consegue fazer com que ele seja muito bom quando ele é trabalhado da forma correta. Então, está sempre se posicionando, está sempre ativo nas redes sociais, então sempre está enviando ali em grupos o seu número de telefone e falando ali o que você faz, é uma forma de que as pessoas elas venham até você. Então, nada mais é do que você gerar um conteúdo e fazer com que essas pessoas elas cheguem até você. William, e como é que tratamos esses leads? Como é que eu vou conseguir fazer com que esses leads venham até a mim e eu vou tratar essas pessoas ali de uma forma que seja muito mais assertiva? Então, temos algumas ferramentas, como eu disse ali, na parte de marketing a gente vai aprofundar sobre elas, mas se você tiver uma planilha muito bem estruturada, você consegue tratar todos esses leads e saber de onde eles vieram, como eles vieram. Então, é sempre importante ali, quando você iniciar a apresentação ali do produto, você perguntar de onde essa pessoa veio, que você vai conseguir metrificar todas as pessoas às quais você pediu indicação. Então, você coloca ali, indicação, as pessoas que vieram através do WhatsApp, que está ali no seu Facebook, no seu Instagram, no seu TikTok. Então, você consegue metrificar isso daí de uma forma que vai ficar muito mais assertiva, você vai conseguir entender quantas pessoas vieram do embalde, quantas pessoas vieram de indicação e quantas pessoas vieram de outros canais. Esse canal aqui, ele se trabalhado da forma correta, ele se torna um aliado muito poderoso, porque as pessoas elas já chegam ali qualificadas, elas já chegam ali sabendo do que se trata e você consegue ter uma forma de tratar essas pessoas muito mais fácil, porque elas vieram até você. Então, uma média hoje esperada de conversão, ela varia de 30% até 70%, e eu tenho certeza que com a aplicação ali dos 7 passos, isso vocês vão chegar no teto máximo, que é você trabalhar essas pessoas de uma forma correta, vai fazer com que a sua conversão ela seja muito mais alta, porque essas pessoas elas já entenderam do que se trata e elas te procuraram, certo? Agora a gente vai para outro canal que também é extremamente validado, que é o canal de venda ativa, o canal outbound. Então, ou seja, quando você prospecta esses clientes de uma forma ativa. Então, quais canais hoje são mais usados para essas prospecções? Aonde geralmente as pessoas estão. Então, Instagram, ele é um canal extremamente valioso quando você usa ele da forma correta, quando você se posiciona nas redes sociais ali como alguém que de fato traz uma solução para o problema das pessoas, quando você posta no seu Instagram efetivamente ali a respeito da Anjo Benefícios, do que você faz, os problemas que você trata, de que forma que você constrói a sua imagem para que as pessoas vejam. Então, quando você faz isso de forma ativa, você começa a prospectar os clientes, você começa a ir até o Instagram dessas pessoas, até o TikTok dessas pessoas, até o chat ali do Facebook. Quando você, de fato, começa a procurar essas pessoas em grupos, como, por exemplo, eu trouxe alguns exemplos para vocês de grupos de Uber, grupo de troca, grupos de pessoas que estão vendendo veículos, e você consegue ter esses contatos ali com as pessoas que vão comprar, acessar esses veículos dessas pessoas, e você já pode oferecer para elas ali, além do bem que ela está adquirindo, já sair com a proteção. Então, como é que funciona o canal Outbound nessa forma? O que eu faço hoje para que as pessoas elas tenham conhecimento do que eu estou fazendo? Então, eu vou ativamente ali no chat do Instagram, chamo essa pessoa ali no privado dela, fala ali quem eu sou, da onde eu venho, o que eu faço, quais são os problemas que eu soluciono para a vida dessa pessoa. Então, eu me apresento,
ali através do chat, através do Facebook, Instagram, TikTok, enfim, da onde é que você esteja fazendo isso. Então, eu me apresento o que eu vendo e eu vou, de fato, atrás dessas pessoas. Então, eu começo a mandar uns directs para ela, falando ali que eu trabalho com a Anjo, que a gente tem uma proteção veicular que é muito mais acessível que o seguro tradicional. Então, você vai fazer uma construção de uma mensagem que ela seja direcionada, uma mensagem que ela seja efetiva. Então, mais para frente, aí a gente já pode até deixar algumas mensagens de exemplo para que vocês consigam fazer isso de uma forma efetiva. Então, você começar a prospectar essas pessoas vai fazer com que mais pessoas te conheçam e a primeira oportunidade que essa pessoa, já que você está elevando o nível de consciência dela, a primeira oportunidade que ela tiver para fechar uma proteção veicular ou que ela for atrás disso, ela vai lembrar de você. Porque você está ali fazendo a manutenção, você falou de onde você trabalha, quais são os problemas que você soluciona. E tudo isso é de extrema importância para que a gente venha construindo diversos canais, para que a gente não fique refém de apenas um ou dois canais, porque esses canais aqui são o que as grandes empresas elas usam hoje. Então, a venda ativa ela vai ser um aliado que mais vai te fazer prospectar novos clientes, mais vai te fazer com que as pessoas te conheçam de uma forma mais simples, porque você vai chegar ali através de uma mensagem, você vai perguntar se essa pessoa tem carro. Então, hoje a gente tem a noção de que o canal de venda ativa, ele é um dos canais que mais tracionam, porque você consegue se expor diretamente para essa pessoa. Então, quando eu falei para vocês que os leads eles vão ficando cada vez mais caros, então o canal inbound hoje ele começa a ficar cada vez mais inacessível. Porque as pessoas, as grandes empresas estão na mesma disputa por clientes que as pequenas empresas estão. Então, o que isso gera ali no Google, enfim, todas as ferramentas que vão gerar essas pessoas? O entendimento de que, pô, se tem muita procura, é que a gente está na hora da gente ficar mais seleto e começar a aumentar esses leads. Então, para o inbound, ele vai ficando cada vez mais caro. Como eu disse para vocês, os estudos mostram que de 4 anos para cá cresceu 400% e a tendência é que daqui a 4 anos isso dobre o valor. Então vai ficar cada vez mais caro e cada vez mais inacessível para as pequenas empresas e os empresários como você adquirir leads através do canal inbound. Então, ou seja, de você fazer uma geração de leads ali através do marketing, algo do tipo, não que isso não vá funcionar, muito pelo contrário, é uma forma muito boa de posicionamento. Só que vai ficar cada vez mais disputado com essas empresas que elas têm um investimento absurdo nos mesmos clientes que você está prospectando. Então, o futuro da venda, de fato, ele começa aqui pela venda ativa. Então, onde você vai mostrar o seu serviço, você vai mostrar o seu produto, você vai subir o nível de consciência dessas pessoas de uma forma que efetiva, de fato, de uma forma que você vai conseguir se mostrar para o maior número de pessoas possível. Então, o futuro das vendas, ele começa a partir daqui. E principalmente daquelas pessoas que elas têm uma ambição muito grande. Então, de levar ali o que você faz para mais pessoas, consequentemente, conforme você atenda mais pessoas, você prospecte mais pessoas, consequentemente, mais pessoas retornarão para você ali como um lead qualificado. Então, esse trabalho, a venda ativa, ela tem que ser feita de uma forma muito assertiva. Então, você tem que vir com a construção de roteiro muito bom, apresentando de forma sucinta, porque, mais uma vez, conseguir a atenção das pessoas é o ativo mais precioso. Então, hoje é um dos ativos mais caros, dos artigos mais caros que a gente tem, é conseguir a atenção dessa pessoa. Então, sempre estar estudando novos métodos, validando novas abordagens, vai fazer com que você tracione muito mais rápido e que você consiga alcançar o maior número de pessoas possível. Então, ou seja, como eu falei para vocês, a venda ativa ela é de fato o futuro das vendas, porque você vai conseguir ser muito mais assertivo, você vai conseguir atingir muito mais pessoas através de canais diversos ali, como Instagram, TikTok, Facebook, até mesmo ali pelo Google, quando você procura pessoas que estão comprando e vendendo veículos, ou quando você entra em grupos ali
como de troca de veículos ou grupos de Uber, enfim, que sabemos que não podemos, na grande maioria deles, fazer um anúncio lá dentro, mas nada impede com que você chame pessoa a pessoa, já que são pessoas que estão ali, são motoristas de aplicativo, e você possa ofertar um produto que vai trazer a tranquilidade que esse cara precisa para ele poder trabalhar muito mais tranquilo, certo? Agora eu quero trazer para vocês também as vendas diretas. Vendas diretas, o famoso PAP, é aquele canal que ainda hoje, para gerar conexão, e não que seja um canal mais fácil, mas é aquele canal que você consegue ter um tracionamento muito mais rápido, porque você está ali frente a frente com a pessoa. E você pode transparecer não só na voz, mas também você pode transparecer isso para a pessoa através das suas atitudes. Então, a forma que você se comporta de frente ao seu cliente vai mudar todo o jogo para você ali, principalmente na hora que você vier a apresentar o produto e, de fato, fazer o fechamento dessa venda com essa pessoa. Então, ir até o cliente hoje ainda é um canal dos que é mais validado por conta disso, porque a gente consegue apresentar, a gente consegue transmitir essa confiança. Se você for trabalhar de fato, que eu tenho certeza que é para isso que você está aqui de uma forma profissional, você vai entender que investimentos que você faz em você vai mudar completamente o seu patamar. Então, ou seja, é muito mais fácil eu comprar de quem eu conheço e de quem eu confio. E de que forma que nós passamos essa confiança ali, principalmente nas vendas diretas, principalmente frente a frente com o nosso cliente, é a forma que nós nos posicionamos, a roupa com que nós vamos abordar esse cliente, o material que a gente leva até ele para fazer uma apresentação. Então, o investimento que você vai fazer em você, num tablet, ou até mesmo num notebook, alguma coisa do tipo que você consiga, além de falar para o cliente aquilo que você faz, você também atingir as pessoas que são mais visuais. Então, você conseguindo levar ali a apresentação até essas pessoas, ou até mesmo ali o panfleto, que hoje ele é muito descriminalizado, só que é algo que funciona muito bem, porque você consegue atingir todos os sentidos dessa pessoa. Você consegue atingir o visual, você consegue atingir o auditivo e você consegue atingir o sinestésico, porque você está ali na frente dessa pessoa e consegue apresentar de uma forma muito mais efetiva, de uma forma que você vai gerar essa conexão muito mais rápido. E isso para todos esses canais, você se preparar antes é muito importante. Então, os 7 passos aqui, eles são aplicados diretamente nas vendas diretas, da mesma forma que eles são aplicados nas vendas por telefone. Então, você ser fluido, você ser sucinto no que você tem para fazer e você fazer isso com maestria, porque eu tenho certeza que após tudo isso que você ouviu aqui e todas as anotações que você vem fazendo, você vai de fato se tornar um vendedor de alta performance. Alguém que vai trazer a solução para todas essas pessoas. Aqui, indicação sendo um pouquinho redundante, porque eu já falei muito, só que hoje, time, é o canal que é mais validado, porque quando a pessoa valida a sua indicação, principalmente, quando você faz com que ela valide, você manda aquela mensagem de validação, quando você chega, conduz essa pessoa ali, o seu cliente do momento, a te indicar novas pessoas, então isso vai gerar o efeito manada. Se fulano comprou, quer dizer que isso é bom, então se ele me indicou, quer dizer que é algo muito bom, algo que de fato vai fazer sentido para mim. Então, o canal de indicação, sem dúvida nenhuma, ele é o mais validado, ele é o que mais gera resultado, porque você já entra na venda com outra pessoa, basicamente, fazendo a venda para você. Isso quando não, essa pessoa, você consegue gerar uma conexão tão boa nela, que além dela te indicar, ela ainda faz a pré-venda para você. Então, é muito importante a gente, de fato, focar muito nessa conexão, entender o cliente de fato, trazer algo que seja bom para ele, fazer com que ele entenda todo o valor do produto que a gente está oferecendo, de que aquilo vai gerar uma tranquilidade, vai gerar uma proteção para ele, para a família dele, e tudo que a gente tem para oferecer de uma forma que ele entenda isso e ele consiga transpassar isso para outras pessoas. Agora, imagina você fazendo isso com efetividade, quantos clientes não retornarão através das indicações de uma forma muito mais fácil, facilitando muito a sua venda ali na frente. Porque se o efeito manada ele funciona dessa forma, se um comprou, se várias pessoas estão comprando, significa que aquilo é muito bom. Então, sempre use a indicação como seu canal primordial.
pegue muitas indicações, o quanto você puder. Nesse início, vai ser um pouquinho mais complicado de você tracionar, mas por onde nós começamos com as indicações, William? Nós começamos ali pela nossa família, pela nossa lista de contatos. Então, hoje, se você pegar e abrir aí a sua lista de contatos, quantas pessoas você consegue apresentar anjo, e muitas das vezes não só com a intenção de vender, porque venda é venda, então vamos apresentar como se fosse vender para todas essas pessoas. Mas quando a gente pega a nossa lista ali de começo e começa a fazer com que essas pessoas elas entendam o benefício que a gente está oferecendo e elas vão indicar com muito mais facilidade. Eu usava muito essa questão ali na venda ativa também. Por quê? A venda ativa ela começa da mesma forma. Ela começa no seu Instagram, no seu LinkedIn, ela começa ali no seu TikTok, no seu Facebook, só que ela também começa ali pela sua lista de contatos. Então, vamos apresentar primeiro para as pessoas que nós conhecemos, até para que a gente perca um pouquinho da vergonha e que a gente consiga, de fato, treinar com essas pessoas, fazendo com que elas nos indiquem. Então, é basicamente as duas junções ali, que é da venda ativa e da indicação, nesse começo ela vai funcionar muito bem para você. Porque quando você vai ativamente, liga para uma pessoa que está na sua lista de contato, apresenta anjo para ela, fala, pô, estou entrando num novo negócio, estou empreendendo agora, cara, queria contar muito aí com a sua ajuda. E eu venho te trazer um benefício e de contrapartida você pede essas indicações para essa pessoa. Não vai funcionar muito bem se você só falar assim, ô fulano, estou trabalhando com isso, me indica aí tantas pessoas. Por quê? Essa pessoa ela tem que entender o valor daquilo para qual ela vai passar esses contatos. Então, abrir a lista de contatos, o cliente, abrir a lista de contato do cliente é basicamente a mesma coisa de abrir a carteira. Porque ele vai estar te passando algo muito valioso, que são os contatos, são as pessoas que ele conversa no dia a dia. Então, você tem que passar primeiro o valor, você tem que passar a confiança, e por isso eu te aconselho a sempre. Ligue para os amigos, ligue para os familiares, apresente aquilo que você está fazendo aqui, que a Anjo Benefícios ela vem, de fato, revolucionando o mercado de cooperativo de proteção veicular. Ofereça isso para os seus amigos, ofereça isso para os seus familiares. Eu tenho certeza que daí já vai começar a sair as suas primeiras vendas e a partir daí já começa ali a chegar muitas indicações para você. E aqui, para a gente finalizar, geração de leads através do conteúdo. Então, aqui, a geração de leads através do conteúdo é a forma que você se posiciona nas redes sociais. Então, vai fazer com que você trabalhe de uma forma assertiva, que você se posicione de fato como alguém que está trazendo uma solução. Então, William, eu não quero usar o meu Instagram pessoal para falar do Anjo Benefícios. Tudo bem, isso não é ali de início necessário. Mas mais para frente começa porque se você vincular o que você trabalha com a sua marca pessoal, fica muito mais fácil, principalmente quando você for abordar esses clientes futuramente. Mas vamos colocar num cenário aqui onde você queira criar um novo Instagram, um TikTok, um Facebook voltado só para o trabalho, voltado só para oferecer aquilo com que você está trabalhando e a solução que você vem trazendo. Então, esse posicionamento vai fazer com que você gere ali muitos leads através do conteúdo. Por quê? Toda vez que, se a gente pegar a sua agenda hoje, e toda vez que você abrir ela, você vê ali, eu só tenho 300 contatos, eu tenho 200 contatos, ou contatos efetivos, eu tenho 100 contatos efetivos que eu sei que eu posso abordar essas pessoas. Então, são 100 pessoas com quem você pode falar. E se você usa hoje a sua marca pessoal para mostrar aquilo com quem você está trabalhando, e tem muitos questionamentos que, principalmente quando eu recebo aí novos vendedores, que eles falam, pô, mas no meu Instagram só tem 300, só tem 400 pessoas. Agora eu te convido a sair para a rua e falar e ver se você consegue falar com 300 pessoas e apresentar anjo para 300 pessoas de uma vez. Então, a geração de lead através do conteúdo, ela vem fazer com que, mesmo que você tenha poucos seguidores, você consiga transmitir a sua mensagem e aquilo com que você está trabalhando para muito mais pessoas ao mesmo tempo. Então, hoje nós temos essas ferramentas que elas são de suma importância, que são ferramentas que vão fazer você tracionar muito mais rápido, vai fazer com que você se posicione na cabeça das pessoas que te seguem, das pessoas que precisam, e isso vai começar a te trazer frutos. Porque quando você planta ali nas suas redes sociais o que você vem fazendo, então
E não só a forma de você se expor aqui no cara a cara e falar, olha, eu estou trabalhando com a Anjo, mas não, se você pegar ali algumas questões de algumas pessoas que você atendeu, então você consegue validar isso muito mais fácil. Então, quando essas pessoas elas saem satisfeitas do seu atendimento e ela te manda uma mensagem, olha, muito obrigado por você ter me atendido, nossa, Anjo foi primordial, pô, consegui um guincho aqui, estava no meio da estrada e, cara, o guincheiro veio, me deu uma assistência. Então, todos esses depoimentos, eles servem para que você venha agregando valor ao seu produto cada vez mais, agregando valor à sua marca pessoal. Então, pegar depoimentos de pessoas às quais você atendeu é primordial. É uma forma de você trabalhar muito mais assertivo, é fazer com que todos os atendimentos que você preste e essa pessoa, ela te der isso, coloca lá, grava um vídeo, quando você for fazer uma vistoria ali, frente a frente com o cliente, então grava você fazendo a vistoria, porque isso vai te servir de prova social. E a prova social, ela fala muito mais do que eu simplesmente estar falando aqui com vocês. Então, os seus resultados vai fazer com que você tracione muito mais rápido, vai fazer com que você tracione de uma forma que vai te gerar crescimento. Então, você pode usar, por exemplo, todos os posts que a Anjo faz no Instagram dela, você também usar, então, todas as campanhas, tudo que a Anjo posta, Novembro Azul, Outubro Rosa, tudo que a Anjo vier fazer, você cobra o seu gestor diretamente para que ele te mande esses materiais e para que você vá alimentando ali cada vez mais as suas redes sociais, fazendo com que as pessoas elas venham criando essa sensação de confiança em você e que aquele produto que você traz é algo que vai gerar um benefício maravilhoso. Então, post do produto, relato dos clientes, filmagens de ações que você fizer na rua, quando você for entregar panfleto, quando você for fazer uma ação ali, juntar com as pessoas do seu time, e vamos fazer uma ação, vamos panfletar na rua, vamos falar da Anjo, vamos gerar cotações ali em tempo real para essas pessoas, então você pode abordar essas pessoas com tablet ou até mesmo com seu celular e fazer essas cotações em tempo real. Gravar isso vai ser de suma importância para que você venha alimentar cada vez mais a sua rede social e fazer com que as pessoas te conheçam de uma forma que seja muito mais expansiva, muito mais aberta. As pessoas elas vão ter a sensação de que elas já te conhecem, então no momento que elas forem procurar alguém para fechar uma proteção veicular, a primeira pessoa que vai vir na cabeça delas é você. Isso não impede que você, da mesma forma, use a venda ativa para que você venha alcançar essas pessoas. A pessoa clicou no seu link, deu um joinha, manda um bom dia, manda algo para ela que seja relacionado, que isso vai cada vez mais fechando o cerco ali e quando ela precisar, a primeira pessoa que ela vai procurar é você. Então, time, todos esses canais, eles são extremamente efetivos, são canais que nós usamos aqui na Anjo Benefícios e são canais que trazem um retorno imenso para a gente, para que a gente consiga aí estar trabalhando, estar levando a Anjo Benefícios a muito mais lugares e fazer com que sejamos aqui a maior de Brasília e daqui a um tempo eu tenho certeza que com a sua colaboração a gente vai ser a maior do Brasil. Time, use isso daqui sem moderação, use todos esses canais, se aplique de fato a tudo o que você ouviu aqui e faça com que isso venha ser algo que faz parte da sua vida, que faz parte do seu cotidiano, porque através desses canais, através dos 7 passos, vai ser algo que vai mudar a sua vida como mudou a minha, vai mudar a sua vida, vai fazer com que você tracione, vai fazer com que você ganhe muito dinheiro, que essa é a intenção da Anjo Benefícios. Time, use sem moderação. Bora lá? Fala, time! Agora a gente vai falar do canal de ferramentas de gestão. Então, mais uma vez, eu venho trazer para vocês como vocês vão metrificar tudo o que vocês fazem, de uma forma que isso fique mais claro, para que você consiga trabalhar de uma forma certa, sem que você fique perdendo aqueles leads antigos, aquelas pessoas que você falou e que você muitas das vezes nem sabe onde foi parar, você nem sabe onde essas pessoas estão mais, sendo que sempre são potenciais clientes que a gente pode trabalhar, fazer um follow-up e fazer algo que a gente consiga pegar clientes antigos e transformar eles ali em clientes novos ou pessoas que nós falamos há algum tempo atrás
que muitas das vezes fica perdido nas nossas conversas de WhatsApp e que a gente consegue trazer novamente elas para o dia de hoje e fazer com que essas pessoas ela venha colocar dinheiro no seu bolso e venha estar protegido aqui pelo ano de benefícios. Vamos lá? Time, começando por aqui, essas ferramentas elas vão nos ajudar, como eu falei, a metrificar. Porque tem uma frase que eu gosto muito que é: o que não pode ser medido, não pode ser aprimorado. Então, se a gente não consegue ter noção da onde estão aqueles leads antigos, aquelas pessoas que nós falamos, muitas das vezes nem precisa de muito tempo, porque sabemos que com as ferramentas que vocês vão ter aqui, a geração, a demanda vai ser muito alta. Então, ter ali ferramentas para você metrificar, para você saber onde esses leads estão e você conseguir trabalhar elas de uma forma muito mais assertiva, vai ser de suma importância, vai fazer com que os seus resultados eles cresçam cada vez mais e cada vez com mais qualidade. Porque se hoje nós só abordamos o cliente e essa conversa ela se perde, como é que vamos saber se fechamos, se não fechamos, se aquele cliente estava ou não em momento de compra e o que aconteceu naquele momento, porque o cliente não fechou. Então isso daqui vai te ajudar muito, essa ferramenta vai te ajudar a tracionar os seus resultados, vai te ajudar a metrificar de onde essas pessoas vieram, em que momento elas estão na venda, quais são os momentos de compra mais importantes ali para você, muitas das vezes, fazer um follow-up, que não é só ficar insistindo na venda, mas você fazer algo que venha fazer com que essas pessoas elas venham sempre lembrar de você e naquele momento oportuno ela venha te procurar para fechar essa venda e ser um cooperado de benefícios. Bom, vou listar algumas para vocês aqui que funciona. Eu usava muito ali na época que eu não tinha tantos recursos, mas é que sempre me ajudaram a manter os meus resultados e de uma forma que eu conseguisse entender onde estavam os meus clientes e que eu pudesse abordar esses clientes, os que não fecharam comigo ou que não estavam em momentos ali de compra e pudesse fechar esses clientes posteriormente. Vamos lá. Aqui eu trago para vocês uma ferramenta muito básica que qualquer cursinho de 10 minutos ali que você tiver no YouTube a respeito delas vão te ajudar muito e vão te ajudar muito nos seus resultados. Aqui, por exemplo, eu trago para vocês o Excel e o Google Sheets, que é nada mais do que você ter planilhas para que você consiga, a todos os momentos, independente se o seu cliente ele quis, se o seu cliente ele não quis, o porquê que o seu cliente quis, isso é muito importante você ter anotado, o porquê que ele não quis, se esse cliente ele é um cliente que ele está mais quente ali, já está em momento de compra, você já abordou ele ali, mas não, talvez ele está relutante por conta do preço, alguma coisa, você consegue trabalhar esse cliente posteriormente. Então, a planilha ela vai ser a sua primeira aliada, e assim, é de graça. No Google Sheets hoje você consegue criar uma planilha, até com a IA, ela te ajuda a criar planilhas que vai ter o nome desse cliente, o telefone, as informações básicas são o que vai fazer essa alimentação ela ser validada. Então, você cria uma planilha ali com nome, número de telefone, a placa do cliente que você atendeu, o motivo que ele fechou ou não fechou. Então, a gente consegue hoje colocar filtros. Então, elas estão muito mais atualizadas, até mesmo substituindo um CRM. Então, a gente consegue fazer uso dessa planilha para ter todas essas métricas, todos os clientes que a gente abordou. E o que é o mais importante aqui, além de criar essa planilha, é você alimentar ela de uma forma correta. Então, terminou o contato com o cliente, ou você mesmo em linha com o cliente, ou você ali pessoalmente, quando você for perguntar o nome, o número de telefone, a placa do cliente, nada te impede de você já ir anotando para que isso não fique perdido ali posteriormente e você muitas das vezes não consiga um novo contato. Então a planilha ela vem para te ajudar nisso, porque hoje, através dos filtros que a gente cria, então a gente consegue colocar lá nome, telefone, placa. Então nos filtros ali você vai colocar o filtro de ativo, o filtro de em negociação, o filtro de fechado, o filtro de sem interesse, o filtro de follow-up. Então a gente consegue trabalhar de uma forma assertiva, metrificando tudo isso e anotando tudo isso. Então, colocar a data também é muito importante. Qual foi a data do contato que você fez? Coloca ali um campozinho de observação que você vai descrever ali de uma forma muito sucinta, mas que você venha ter um entendimento daquilo que você escreveu, o porquê que aquele cliente fechou, da onde que ele veio, o porquê que ele não fechou,
por que ele não estava no momento de compra, se ele vai fechar posteriormente, se ele está aguardando o cartão virar, enfim. Nesse campo de observação, você consegue fazer todas essas métricas de uma forma que você consiga ser muito mais assertivo quando você tem tudo isso bonitinho ali, campo a campo. Então, a planilha hoje, o Google Sheets, ele é uma ferramenta que é muito aliada dos vendedores que, de fato, querem tracionar, vendedores de alta performance, aqueles que, de fato, querem ter tudo isso planilhado para que, quando você precise acessar novamente, e o que a gente usa muito o cara não fechou agora, está em negociação, só que você alimentou a planilha e ele foi lá para baixo. Então, pelo filtro de data, você consegue buscar esse cliente novamente, você consegue ali filtrar só os que estão em negociação, só os que estão em follow-up, que você vai manter essa conversa ali mais para frente, para que posteriormente você feche. Então, tendo em vista que, mais uma vez, o que não pode ser medido, não dá para ser melhorado. Então, você ter uma planilha hoje como sua aliada, vai fazer os seus resultados subirem cada vez mais, e eu tenho certeza que você preenchendo certinho, e hoje a gente sabe que o YouTube ele é um baita de um professor, então tudo isso a gente consegue aprender de uma forma muito mais fácil, autoexplicativa muitas das vezes, de como a gente criar uma boa planilha, de como a gente fazer algo que vá conseguir metrificar tudo aquilo que a gente vem trabalhando. Então isso é muito importante. Outra ferramenta que vem sendo muito importante, o WhatsApp ele vem se aprimorando ali dia após dia, é que ele trouxe para nós as tags. Então, quando a gente fala com o cliente, a gente tem a opção ali, principalmente quando você está no WhatsApp Business, então eu te aconselho a criar um WhatsApp para trabalho, algo que não seja vinculado ao seu número pessoal, até para que as conversas elas não se percam. Então, para você se profissionalizar cada vez mais, o WhatsApp Business ele é de extrema importância. Ali ele vai te entregar algumas ferramentas como tag, que é onde você vai conseguir também ali taguear clientes que já estão ativos, clientes que estão inativos, clientes que enfim, todos os momentos de compra do cliente, se ele não quis, se esse cliente ele pediu para que não entrasse em contato mais, então para a gente não parecer tão chato. Então as tags elas são por nome e por cor, que vai facilitar muito na hora que você for procurar esses clientes no momento de mandar uma mensagem novamente. Você fechou o cliente hoje, o cliente entrou para a base, então você sabe que ele está ativo e você vai precisar entrar em contato com esse cliente para você mandar alguns links para que ele venha fazer a vistoria, para que esteja tudo certinho, para que ele entre na nossa base ali e esteja de fato protegido pelos benefícios. Então, o WhatsApp hoje ele vem sendo um aliado não só para que nós possamos falar com clientes, mandar mensagem, mas também para que a gente consiga metrificar esses clientes. Então, se a gente pegar o WhatsApp hoje e uma planilha, a gente já tem uma ferramenta extremamente boa, uma ferramenta extremamente excepcional e o melhor de tudo, sem um custo nenhum adicional para isso. A gente consegue fazer isso ali em 10, 15 minutinhos ali, a gente cria uma planilha extremamente focada no seu objetivo e o WhatsApp ele vem para ser um aliado, além das conversas, além ali das ligações, ele ser uma ferramenta que você consegue taguear tudo isso. Então, se você tiver isso tagueado no WhatsApp e tiver ali na sua planilha, você consegue puxar, você consegue metrificar e você consegue, de fato, alavancar os seus resultados. E aqui, CRM gratuito. O que é um CRM? Basicamente, aqui, Customer Relationship Management. Então, gestão de relacionamento com o cliente. Então, tem algumas versões que elas são disponíveis gratuitamente. Então, são versões mais básicas, que ele é basicamente uma planilha de Excel vertical. Então, ali é onde a gente vai conseguir ter um cardzinho com o nome do nosso cliente, com o número de telefone, onde você consegue fazer tudo que você conseguiria fazer ali na planilha e no WhatsApp, você consegue fazer nesse CRM. E hoje nós temos alguns CRMs que eles conseguem vincular o seu número de WhatsApp. Então, cada conversa que você iniciar no WhatsApp, ela já puxa diretamente para o CRM. Então, ali no módulo de marketing, ali a gente vai entender um pouquinho mais a respeito disso. Então, a gente vai conseguir aprofundar um pouquinho melhor a respeito de todas essas ferramentas que vão ser aliadas no seu desenvolvimento. Então, metrifica tudo isso, isso é muito importante. O CRM, quando ele é usado de uma forma efetiva, ele
transforma os resultados de um vendedor que ele está de fato comprometido com o que ele está fazendo. Então, você ter todas essas métricas, card por card, então você consegue mover de etapa. Hoje a gente usa basicamente as etapas aqui no interno da Anjo. A gente usa leads de entrada, então são aquelas pessoas que eu peguei o número, adicionei ela ali no CRM, então elas ficam em leads de entrada. Então tem a etapa de atendimento. Então, quando essa pessoa, eu dei um oi para ela, eu já passo essa pessoa para a etapa de atendimento, que é ali onde eu vou conduzir a negociação. Então, o intuito é que a gente consiga sempre fazer isso dentro de uma ligação ou dentro de uma apresentação, porque o nosso produto, além de um alto valor agregado, ele é um produto muito simples e muito barato. Então, se a gente for ter uma média de quanto o cliente paga por ano, ali na proteção veicular dele, ela é uma média de 2.200 até 2.700 reais ali, no máximo, num carro popular, que essa pessoa ela vai dividir em um ano. Então, toda vez que a gente entra ali para a etapa de atendimento, é onde eu já iniciei o atendimento com esse cliente. Então, já pedi a placa dele, já pedi o ano e modelo, perguntei se ele trabalha ou não com o aplicativo e eu já ligo diretamente para esse cliente, ali é onde eu, na maioria das vezes, eu consigo fechar essa venda por ligação. Então, ele entrou aqui em atendimento. Então, eu sei que esse cliente, ele é alguém que eu já conversei, já iniciei uma conversa. Então, esse cliente, ele fechou. Aí eu passo ele para a etapa de vistoria e assinatura de termo, que aí eu sei que ele já está fechado, que ele já pagou o valor da adesão, e ele só está aguardando ali. Nós estamos aguardando o envio das fotos da vistoria, ele assinar o termo e o cadastro finalizar ali tudo certinho para que ele já entre na nossa base e seja de fato um cooperado. Após isso, eu passo ele para ativo. Então, ali tem alguns CRMs que eles têm as 3 funções, que é ativo, aberto e inativo. Então, eu clico ali, coloco ele em ativo, ele já sai ali do meu módulo de atendimento, da minha pipeline, e essa pessoa ele já vai para nutrição. William, e se esse cliente ele não fechou? Então, ele está em leads de entrada, eu estou aqui em atendimento, falei que esse cliente, por algum motivo, ele não prosseguiu com a venda. Então, se ele não prosseguiu, a gente vai entender o momento por que ele não fechou. Então, ali é onde a gente vai adicionar as notas, que isso é muito importante para você saber aonde você parou o atendimento com esse cliente, o porquê que ele não fechou, e posteriormente você poder fazer um follow-up com ele. Saindo de atendimento, se ele não fechou, eu passo ele para follow-up, que é ali onde eu vou manter o contato, porque follow-up, meus vendedores, não é só oferecer novamente a proteção para essa pessoa, e sim manter um contato com ela. Então, um bom dia, saber como é que essa pessoa está e tudo mais, para que quando ela entre novamente em momento de compra, você seja a primeira opção dessa pessoa. Então, não sendo chato, mas temos que quebrar esse paradigma de que vendedor é chato. Não, temos o entendimento de que estamos trazendo um benefício para esse cliente. Então, se ele vai para follow-up, a gente mantém esse contato e ali vamos saber o motivo por qual ele não fechou. E quando esse cliente, de fato, ele não quer de jeito nenhum, ele foi extremamente arrogante, pediu para que você não ligasse mais, a gente passa ele para perdido. Então, a gente passa para perdido, dá perca nesse cliente lá. Então, é uma pipeline que ela é muito sucinta e é onde a gente consegue trabalhar todas as fases do cliente de uma forma muito prática. Então, se esse cliente ele, de fato não tem interesse, pediu para que você não retornasse o contato, ou até mesmo que vocês vão pegar muitos casos de clientes que já estão ativos aqui na nossa base da Anjo, então você vai passar essa pessoa para sem interesse, ali vai colocar uma tagzinha ou vai colocar uma nota nessa pessoa, porque ela já está em atendimento com outra pessoa e ela já é uma cooperada nossa. Mas isso não muda o fato de que temos que trabalhar com inteligência. Essa pessoa futuramente, se ela desistir ou trocar de carro, e muitas das vezes os vendedores, eles abandonam simplesmente o cliente. Então, isso vai servir para que você tenha, além das métricas, você consiga acompanhar o seu cliente momento a momento. E sabemos que venda é oportunidade. Então, se tem uma pessoa que ela teve a oportunidade de fazer um fechamento e ela não fez o acompanhamento do cliente, nada impede de que futuramente você venha a ser a pessoa que vai ser o consultor dessa pessoa e de fato vai acompanhar ela ali momento a momento. Eu gosto muito de colocar as datas de aniversário e ali quando eu faço as perguntas de conexão, entender com que essa pessoa trabalha. Porque ali eu mando mensagem para essas pessoas, tanto na data de aniversário,
quanto ali, vamos supor, essa pessoa é um professor, então no dia do professor, ali, sendo intencional, eu mando uma mensagem para ela, parabenizando, no aniversário eu mando parabenizando, enfim, data de término de contrato. Então, a gente não tem fidelidade, mas geralmente de 12 em 12 meses nós entramos ali, não que vai esperar os 12 meses para entrar em contato com o cliente, mas ali após o encerramento de um ciclo, nós entramos em contato com ele novamente. E nós sempre mantemos um contato, porque muitas das vezes esses clientes eles trocam de carro nesse meio tempo. Então, se ele não ter você vinculado como consultor dele, ele vai procurar por outra pessoa e até mesmo outra empresa, e não é isso que nós queremos, perder essa pessoa para outra empresa ou perder para outra pessoa. Então, fazer o acompanhamento, tudo isso que eu trouxe para vocês aqui, vai te fazer com que você consiga acompanhar, você consiga metrificar os seus resultados e ter um resultado extraordinário. Time, espero que tenham anotado tudo isso. Isso daqui é de extrema importância, então foco aí em todas as métricas. Use a ferramenta que você mais se adequar. Então são ferramentas extremamente simples que vão de fato tracionar, fazer com que você alavanque os seus resultados e o primordial de tudo, fazer com que você coloque dinheiro no bolso. Então eu sempre gosto de deixar uma frase aqui para os meus vendedores principalmente, mas para vocês agora que vão se tornar um dos meus vendedores, um dos vendedores da Anjo, perdão, é que você é quem cria os seus resultados. Você é quem vai fazer os seus resultados chegarem no nível mais alto. Então, use, as pessoas falam muito, vista a camisa da empresa. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente disso. Vista a sua camisa e use a Anjo, as ferramentas que nós vamos te dar hoje para você chegar no seu objetivo. Até a próxima aula, time. Ai. Só bora? Vai fazer esse? Não, isso eu não sei se... Ah, ele vai, peraí. Perfeito. E aí? Bora. Sim. Facinho pra ver se ele tá aqui até o final. Bora. Só bater uma palma. Fala, time! Chegou até aqui, eu tenho certeza que esse módulo vai ser para você. Então, o que de fato é um vendedor de alta performance? Então, toda essa construção que nós fizemos até aqui é para esse intuito, para que você se torne de fato um vendedor de alta performance, que você alavanque ali. Fala, time! Agora nós chegamos no módulo que é para você. Eu tenho certeza que é uma pessoa, é alguém que você anseia, deseja se tornar. E tudo que nós trouxemos até aqui é para que de fato você se torne um vendedor de alta performance. Então, muito se fala sobre vendedores de alta performance, o que são, enfim, o que comem, aonde trabalham. É algo, time, que é o anseio de todo mundo que ele inicia na área de vendas. Então, se tornar um vendedor de alta performance, ele não só vai fazer com que você trabalhe muito mais assertivamente, mas também vai fazer com que os seus resultados eles transbordem aquilo que você almejava. Porque nós vivemos ali basicamente de sonho em sonho. Então, toda vez que nós alcançamos algum objetivo, nós já almejamos o próximo. E um vendedor de alta performance, como eu trouxe lá atrás, na primeira apresentação, é alguém que ele é obstinado. Ele é alguém que vai fazer de fato o negócio acontecer. E esse cara ele só precisa das ferramentas, ele só precisa de um direcionamento. Então eu tenho certeza com tudo que você aprendeu até aqui, se você aplicar tudo, item por item, aula por aula, você vai estar nesse caminho para se tornar alguém que é um vendedor de alta performance de fato. Bom, afinal, o que é um vendedor de alta performance? Bom, é uma pessoa que ela cria os seus resultados.
é uma pessoa com fome de crescimento, é uma pessoa ambiciosa. Tem uma frase que eu gosto muito que é: cara, eu prefiro segurar um doido do que empurrar um burro. Não sendo pejorativa com ninguém, mas é muito complicado quando nós temos que ficar empurrando as pessoas, falar, pô, só mais uma ligação, só mais uma venda, só mais uma visita. E esse vendedor que ele é obstinado, ele tem a ambição de fazer o negócio acontecer, essa pessoa que é você, eu tenho certeza, que vai atrás dos seus resultados, que você busca aquilo pelo qual você sonha, aquilo que você almeja, duplicar, triplicar, quintuplicar os seus resultados, isso vai te fazer, de fato, se tornar um vendedor de alta performance. Mas para isso a gente tem algumas características aqui que corroboram que essa pessoa, ela de fato está fazendo isso assertivamente e essa pessoa de fato ela vai construir o resultado muito além do desejado. Então, mais uma vez, é o que mudou a minha vida e eu tenho certeza que vai mudar a sua. Bom, aqui ó, eu venho trazer para vocês uma citação do Arquimedes, que ele era um físico grego, que ele tem a famosa frase: me dê uma alavanca e eu moverei o mundo. Eu gosto de trazer essa analogia para os vendedores, que, cara, me dê uma oportunidade de trabalhar aqui, ó, me dê um propósito. E um vendedor, ele vai mover ali os resultados, as metas dele. Então, com a ferramenta certa, então, com a ferramenta que nós estamos te entregando hoje, com a ferramenta de trabalho que você vai ter, que é Anjo Benefícios, com todo aquele valor que eu já passei para vocês aqui desse produto. Então, dominar esse produto, você ter isso nas suas mãos, o que você precisa de fato é ter ambição e vontade de fazer o negócio acontecer. E a gente vai ser a ferramenta, vai ser ali a alavanca para que você consiga de fato mover o mundo, que você consiga de fato mover as suas metas de uma forma que o crescimento ele seja exponencial, que os seus sonhos sejam alcançados, que você consiga gerar uma qualidade de vida muito melhor para você e para os seus familiares. Tem uma frase também que eu gosto muito, que é: o que as pessoas mais próximas a você ganham se você ganhar? O que essas pessoas ganham se você vencer? Então, o vendedor de alta performance, ele não é só uma pessoa obstinada pelo resultado. Ele é uma pessoa que ele tem um propósito. Então, ele sabe onde ele quer chegar e a gente ali é a ferramenta para que você alcance aí todos os resultados que você espera e muito mais. Aqui, um dos primordiais aqui que um vendedor ele tem que ter, um vendedor de fato que ele vai adquirir esse patamar de ter alta performance, é a resiliência. Então, a resiliência de um vendedor ele é primordial, porque na área de vendas nós trabalhamos muito mais com os nãos do que com os sims. Então, ter a resiliência de você ouvir o não e saber que aquilo não é para você, que aquilo ali não está direcionado à sua pessoa de fato, e sim ao momento talvez de compra que essa pessoa venha passando, ou até uma dificuldade financeira que ela tenha. Então, entender o não é fazer com que você venha a aplicar e venha a ser muito melhor no atendimento com a próxima pessoa. Então, assim, uma coisa que eu ouvia muito na minha época que eu estava ali de fato no campo, nas vendas, então é o amor ao próximo. Então nós de fato temos que ter amor ao próximo. Não quis, próximo. Não quis, próximo. Não quis, próximo. Porque os dados eles vêm falar com que a gente tem que ter 100 ligações para que consiga falar de 30, 35 pessoas, para que consiga apresentar para 15 pessoas, para que consiga de fato ter 4, 5 vendas ali, se você aplicar isso de uma forma muito boa, com tudo que você apresentou aqui, com tudo que você viu aqui nessa apresentação. Então, a gente é tendencioso sempre a ter o não como algo ruim, mas isso pode servir de fato para que você venha entender o que você errou nessa última venda, para que na próxima venda você entre ali com muito mais energia e você já saiba ali o que você não pode cometer de erro. Porque errar é humano, as pessoas falam isso, isso é muito normal. Agora, errar o mesmo erro, aí que não podemos, porque quando nós erramos e aprendemos com aquilo, nós nos reformulamos e entregamos um resultado muito melhor para o próximo atendimento. Então o vendedor ele sempre tem que ter essa resiliência de entender que o não é para ele, de que a pessoa ela não está falando um não para você, e sim talvez para o momento, e sim talvez para o produto, e sim talvez para algo que ela venha passando.
Então, ter esse entendimento e você ser resiliente é primordial. Bom, motivação, ela tem que ser intrínseca. O vendedor, ele não pode entrar numa venda, não pode entrar ali num atendimento, não pode entrar para falar com o cliente de uma forma apática. Todos os sentidos, eles são percebidos na venda. Então, não só como nós lemos o nosso cliente, isso é recíproco. Então, o cliente, ele sempre está lendo a gente. De que forma que nós nos posicionamos, de que forma que nós apresentamos o produto para ele, a energia que nós colocamos ali na venda para fazer que, de fato, venha transparecer tudo que a gente vem trazendo com esse mar de benefícios que é a Anjo, vai fazer com que o cliente tenha esse entendimento de que aquilo é algo muito bom e você tem que transpassar isso com muita energia. Porque se eu chegar para vocês aqui e falar, pô, trabalho com a Anjo, proteção veicular, cara, então, é muito bom, tem um monte de benefícios, muda completamente o aspecto do entendimento do nosso cliente. Então, vai transparecer que aquilo é um produto que, se nem você está confiando, se nem você tem ali a energia para falar desse produto para ele, quem dirá ele de comprar esse produto de você, de adquirir esse produto e usar isso? Então, todos os sentidos são percebidos. Então, sabendo disso, temos que entrar na venda com energia, com disposição, apresentar de fato, falar que aquilo vai mudar a vida do cliente, que aquilo é algo bom para ele, que aquilo vai transformar ali o dia a dia dele, a tranquilidade, o entendimento a percepção de que aquilo é muito bom, de que aquilo vai trazer para ele esse afago. Então, a Anjo, ela quer transmitir isso e você é o porta-voz. Então, com esse entendimento, faça com que isso seja a venda da sua vida. Sempre a próxima venda é aquilo que vai colocar mais dinheiro no seu bolso. Então, fazer isso com animação, com motivação, é primordial. Bora lá? Principais pilares. Busca sempre desenvolver habilidades técnicas. Então, tudo isso que vocês estão vendo aqui, vocês já estão se tornando um vendedor de alta performance. Comunicação escutativa, vocês ouviram eu falar muito disso. Disciplina, proatividade, organização e gestão de tempo. Esses daqui são basicamente os principais pilares que um vendedor de alta performance ele tem. Porque ele é uma pessoa resiliente, ele é uma pessoa que aguenta pancada, aquela pessoa que vai ouvir o não e ela não vai se abalar na próxima. Ele é aquela pessoa que ele tem fome, ele tem sede, ele vai atrás, a ambição dele. Então temos que ter um pouquinho de atenção, principalmente quando falamos de ambição e ganância. Ganância é quando você faz o que você faz a qualquer custo. Ambição é quando você faz pelo motivo do crescimento. Então a venda ela sempre vai ser boa para o cliente e sempre boa para você. Então você ter ambição é primordial. E você ter ganância é algo ruim, é algo que você vai fazer essa venda a qualquer custo e não é dessa forma que trabalhamos. Então exercitar a sua ambição e fazer com que você venha buscar sempre desenvolver essas habilidades técnicas, porque ser ambicioso não é só nos resultados, não é só no quanto que isso vai te gerar de dinheiro no final do mês, mas você ter a ambição de buscar sempre mais conhecimento. Isso é de extrema importância, porque cada vez que nós nos capacitamos, então a história ela vem nos trazer muito a respeito disso, que toda vez que o treino ele foi duro, a guerra foi fácil, a batalha é fácil. Agora, quando é o contrário, quando as pessoas estão lá, cara, vamos colocar um exemplo aqui mais prático e mais atual. Se a gente vai correr uma maratona, se a gente não treina uma infinidade de tempo para que a gente consiga correr 42 quilômetros ali, na hora que chegar nos 5 quilômetros a gente já está morrendo e não vai conseguir concluir. Agora, quando você vem treinando, correndo 1 quilômetro por dia, no outro dia você corre 1,100, daqui a pouco você está correndo 2, daqui a pouco você está correndo 10, 20, daqui a pouco você está correndo 50, quando você chegar na maratona, então aquilo vai se tornar muito mais fácil. Então essa busca ali pelas ferramentas, busca por se desenvolver, busca pela prática do que você vem fazendo todos os dias, vai fazer com que você venha de fato caminhando para esse caminho de se tornar um vendedor de alta performance. Disciplina. Ser disciplinado, principalmente quando não temos ninguém nos cobrando efetivamente. Então, a disciplina que é com a Anjo, a disciplina que é com o William, não. Eu espero, de fato, fazer parte dessa cobrança com vocês aqui, que o meu intuito é desenvolver cada um para que vocês venham fazer isso da forma mais efetiva e você venha, através do nosso produto, através do nosso serviço, conseguir todos os seus sonhos, alcançar todos os seus objetivos.
Então a disciplina ela é primordial. Não comigo, não com a Anjo, não com a sua mãe, com o seu esposo, com a sua esposa, enfim. E sim a disciplina com o seu resultado, a disciplina com você. Então, todos os dias, você tirar o tempo para que, de fato, isso se torne um trabalho, para que, de fato, você enxergue que isso daqui vai ser o agente transformador da sua vida, que vai fazer você alcançar os seus resultados. Então, todas as ferramentas que você vai gerir tudo isso é de suma importância. Então, você dedicar um tempo, por mais que você esteja em casa, quando ninguém está olhando, e você está ali prospectando, você está indo em busca de novos clientes, você está se atualizando do que o mercado vem trazendo. Então, aprender ainda mais a fundo sobre vendas e no que a gente puder te ajudar, a gente vai te ajudar a respeito disso. Mas tem algumas buscas que você consegue fazer, estudar sobre vendas, estudar sobre gestão, estudar sobre o que de fato vai mudar a sua vida e o que vai fazer você se tornar de fato um vendedor de alta performance. Essa disciplina, ela vem em todas as pessoas que elas têm alta performance na vida, seja ela por um esporte, seja ela para as vendas, como de fato eu venho apresentar para vocês. As pessoas que elas não têm disciplina, se elas não treinam ali cotidianamente, se ela não entra em contato, se ela não fala com os clientes, se ela não busca efetivamente novos clientes, se ela não pede indicação, se ela não cumpre os 7 passos, então isso é uma falta de disciplina. Isso vai interferir diretamente nos seus resultados. Então você ser disciplinado, você ser alguém que, ainda mais que não esteja ninguém te cobrando, mas quem está te cobrando são os resultados, aquele compromisso que você fez com você e com o seu futuro vai ser primordial para você, de fato, se tornar alguém de alta performance. Proatividade. Sempre buscar novos conhecimentos, sempre buscar novas informações, sempre buscar novas pessoas para qual você venha se relacionar e você aprender todo dia com o que essa pessoa tem para te ensinar. Então, essa busca ativa por tudo isso que vai agregar, porque o que ninguém pode te roubar, e a gente sabe que é o seu conhecimento, tudo aquilo que você vem agregando com a vida. Então, você ter essa proatividade de fazer essas buscas, de se colocar muitas das vezes em situações desconfortáveis, que foge um pouquinho ali da sua zona de conforto, do seu cotidiano, vai fazer com que você alavanque seus resultados. Porque sempre se colocar em mesa de pessoas mais sábias que você, pessoas que têm mais conhecimento, pessoas que têm mais tempo de carreira que você, vai fazer com que você venha aprender também com essas pessoas. E esses relacionamentos, eles vão te trazer muitos benefícios. Então, você ser proativo não só na parte de gerar a sua demanda, mas também você ser proativo de atender um cliente, e você se prestar ali como um bom atendente. Então, ser proativo de perguntar como é que ele está, como é que foi o dia desse cliente, se o que ele adquiriu ali com a Anjo Benefícios de fato está sendo bom para ele. Então, você ser sempre proativo, você sempre buscar mais do que geralmente as pessoas que elas estão na zona de conforto delas, elas falam que é besteira. Então, vai fazer com que de fato você, com essa proatividade, com essa disciplina, você venha galgando ali caminho a caminho, degrau a degrau. Por quê? A proatividade ela vai te levar a lugares, vai te colocar em mesas, vai te colocar em relacionamento com pessoas que uma pessoa que ela está estagnada, ela não conseguiria jamais. Porque ela... E outra coisa que eu venho trazer para vocês, com toda a experiência na área de vendas que eu tive. Além dessas pessoas te questionarem por conta disso, por você se colocar em novas situações, e com pessoas que vão te agregar algo de fato, e em situações que elas vão te agregar algo de fato, essas pessoas que elas estão estagnadas, elas ainda vão te julgar. Vai falar que você está fazendo isso em busca do sonho dos outros, sendo que isso é uma inverdade, porque você está buscando nada mais, nada menos que os seus resultados e os seus sonhos. Organização. Então, com todas as ferramentas que a gente trouxe aqui, um vendedor que ele é organizado, ele consegue metrificar. E se ele consegue metrificar, ele consegue evoluir aqueles resultados. Ele consegue saber que tudo que ele faz tem uma organização ali, desde o tempo que ele gasta até aonde essas pessoas ele vai encontrar de fato esses clientes que ele já falou. Então, ele ser organizado com o tempo, ele ter compromisso com o tempo dele. Então, se você marcou com um cliente às 2, estejam às 2. Se o cliente não comparecer, nada te impede de que você cobre esse cliente,
de fato falar assim, olha, você deu a sua palavra, então você organizou o seu tempo para atender essa pessoa, para trazer um benefício, nada te impede de que você cobre ali por esse cliente não ter comparecido na reunião, por exemplo, mas isso sempre, claro, de uma forma que seja abrangente para que o cliente ele venha muitas das vezes a gente não entende a situação, mas que esse cliente ele volte ali de fato e efetive de fato essa venda. E gestão de tempo. Isso daqui é importantíssimo. A gente gerir o nosso tempo, quanto tempo a gente gasta estudando, quanto tempo a gente gasta isso sobre o produto, sobre vendas, sobre gestão. Então, é uma ampla gama do que a gente pode estudar para que a gente venha agregar o nosso conhecimento. Então, ter uma gestão de tempo, para o tempo que a gente estuda, o tempo que a gente prospecta, o tempo que a gente, de fato, organiza para as nossas reuniões, o tempo que a gente entrega ali para os clientes ali, ativando essas placas, indo atrás, essa gestão de tempo ela é primordial. Porque você vai saber basicamente aonde o seu dia começa e aonde o seu dia termina, sem que você influencie a sua vida profissional com a sua vida pessoal. A gente fala dessa forma para que você consiga ter isso da melhor forma possível. Porque sabemos que uma pessoa de alta performance ela necessita de uma dedicação muito maior. Então, quando você treina de fato, quando você executa de fato, você tem essa gestão de tempo, vai fazer com que você seja mais efetivo, onde você consegue entregar um tempo bom e de qualidade para o seu trabalho. Então, você gerir o seu tempo. Então, eu começo tal horas, finalizo tal horas, mas se um cliente me acionar, eu vou estar aqui para atender. O tempo que você vai dedicar para sua família, o tempo que você vai dedicar para a diversão. Então, fazer essa gestão de tempo é primordial para um vendedor de alta performance. Então, vendas de fato não é dom. Vendas é uma mistura de arte e técnica. E o vendedor de alta performance, ele sabe disso. Então, treinar tudo o que você aprendeu até aqui e aplicar isso com técnica, então vai fazer com que você saia na frente de 90% do mercado. E vendas também, ela tem o dom, aquela parte da ciência, ela tem a parte da arte, e essa parte da arte a gente vai desenvolvendo com o tempo. Porque, como eu falei para vocês ali em alguns módulos passados, eu conheci muitas pessoas que elas eram introvertidas, mas tinham resultados extraordinários, porque elas aplicavam as técnicas. Agora pensa você com essa disposição, com tudo que você vai fazer para de fato se tornar um vendedor de alta performance, fazer com que tudo isso seja estruturado, fazer com que tudo isso seja o que vai mudar de fato a sua vida. Então você precisa ter a ciência e a arte ali. Então tudo isso é desenvolvido, tudo isso você consegue desenvolver com o tempo. Então lembra, treinar não vende, mas vender treina. Isso é primordial para a gente entender coisas como o nosso cotidiano, coisas como o comportamento de um vendedor. Então, o vendedor ele já é muito estigmatizado. Então, como aquela pessoa que fala fácil, que tenta enganar, e nós estamos nos posicionando aqui para que isso seja aniquilado, para que a gente venha se de fato posicionar no mercado como pessoas que têm uma entrega acima do normal, uma pessoa que a gente traga os benefícios para o nosso cliente e também que a gente busque esses benefícios para nós, porque esse cliente pagando é dinheiro no seu bolso e tudo isso é algo extremamente bom para você. Então, algo que vai mudar de fato a sua vida. E para mim, aqui o que diferencia de fato um vendedor de alta performance para um vendedor normal é algo que eu aprendi, que eu tive que batalhar muito para entender, e foi o que de fato mudou a minha vida nas vendas, foi o que de fato fez com que eu tracionasse meus resultados, foi o que de fato fez eu chegar onde eu cheguei hoje. E ser um gestor aqui da Anjo Benefícios, para mim, é uma honra estar com vocês aqui e poder transpassar para vocês um pouco do meu conhecimento, um pouco do tempo, da minha carreira, e conseguir compartilhar um pouquinho com vocês. Para mim, o principal diferencial de um vendedor de alta performance e de um vendedor normal é que um vendedor normal, ele busca ali as oportunidades. William, mas você vem falando sobre a gente buscar ativamente, enfim, e tudo que eu falei hoje, até agora, corroborou muito para isso. Mas o que de fato diferencia essa pessoa que ela busca a oportunidade, ela ser só um vendedor bom,
e o bom a gente sabe que é inimigo do ótimo, é que as pessoas que ela busca oportunidade somente, essa pessoa ela vai se contentar quando ela não achar. Então aí ela vai buscar de novo até que ela ache essa oportunidade. Então, ou seja, ela vai trabalhar de uma forma muito mais árdua, buscando, até o momento dela encontrar. O que diferencia para mim que é o pilar dos pilares de um vendedor de alta performance? Um vendedor de alta performance, ele cria as suas oportunidades. Então, cada reunião que você entra, cada ligação que você entra, cada cliente com quem você fala, ele é uma oportunidade de fato de você transformar a vida dessa pessoa. Então, um vendedor de alta performance, ele é um criador de oportunidades. Então, você cria essas oportunidades porque você já tem toda a técnica, você já tem toda a base para convencer de fato ali. Então, a persuasão ela entra muito aqui de que aquilo é muito bom para ela. Muitas das vezes a pessoa ela nem sabe que ela precisa, mas aí vai ter você lá para mostrar os benefícios e tudo que de quais são as melhores coisas que vão acontecer, quais são todos os benefícios que essa pessoa vai ter se ela adquirir o nosso produto. E isso não é só sobre a Anjo, isso é sobre a vida. Então, cria suas oportunidades, os lugares onde você se coloca para você de fato se tornar um vendedor de alta performance, você vai precisar ali, muitas das vezes, criar a oportunidade de estar em certos locais, de estar conversando com certas pessoas, que eu tenho certeza que quando você entender isso e você aplicar tudo isso que você aprendeu até agora, você vai passar a não procurar só as oportunidades que vão aparecer para você, mas você vai criar novas oportunidades aonde ninguém mais está vendo, e isso que vai diferenciar você de um vendedor bom, mediano, do que eu de fato acredito que você vai ser agora, que é um vendedor de alta performance. Então bora lá, time. É isso para frente. Contem comigo, contem com a Anjo, e eu tenho certeza que vocês vão sair daqui mais do que preparados para que vocês possam fazer as suas vendas alavancarem, os seus resultados alavancarem, ser um vendedor de fato de alta performance, aquela pessoa que busca, aquela pessoa que cria oportunidade, e os seus resultados eles vão ser transformadores e você vai transformar não só a sua vida, mas de todas as pessoas que desacreditaram de você e todas as pessoas que acreditaram estão do seu lado vão ter a vida transformada. Time, até a próxima aula. Um abraço. Ai. Matou. 1h10. Foram 3, né?